ver na prática como que a gente pode utilizar o agente de segurança que a GitLab disponibilizou dentro da plataforma. Então, apenas para contextualizar, o GitLab ele tem o Duo, que é um agente, digamos que generalista, que pode executar diferentes funções dentro dos projetos, dentro ali da console como um todo, e a GitLab mais recentemente tem lançado agentes especializados em diferentes domínios. Por exemplo, atualmente nós temos dois disponíveis, que é o agente de segurança e o agente de planejamento, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o agente de segurança. Então, basicamente, se você estiver no Tier Ultimate, utilizando ali a parte do Duo, você consegue já fazer o uso do agente que é o Security Analyst Agent. Ele até na documentação ele explica que é um agente especializado em ajudar no gerenciamento de vulnerabilidades e também em workflows ali de trabalho geralmente associados a um time de segurança. Então ele é um agente de IA nativo da GitLab que você pode utilizar dentro da plataforma para finalidade de segurança como um todo. Então aqui embaixo ele dá alguns exemplos que ele pode ajudar a fazer uma triagem de uma vulnerabilidade em específico, avaliar um determinado risco, ajudar com a parte de reporting. E o que eu acho interessante, que a gente pode até testar aqui agora, ele tem também alguns prompts de exemplo que a gente pode utilizar. Então, para quem está começando a testar o Security Analyst Agent, quer ver funções que ele pode executar dentro do projeto, a gente pode começar aqui por esses prompts. Então, indo aqui na prática, qual que é a ideia? Eu estou aqui num projeto que ele já tem algumas vulnerabilidades de segurança conhecidas, ele já detectou aqui, a gente pode dar uma olhada. E aí na raiz dele, o que eu posso fazer? Abrir aqui um novo chat, eu clico aqui no maisinho e ele já vai me dar as opções. Então eu tenho o Duo, que é o agente padrão que a gente comentou, eu tenho o Planner e o Security. Quando eu clico no Security, qualquer pergunta que eu fizer para ele já vem com um contexto de segurança. Então ele já é um agente que naturalmente o foco dele é responder ali dúvidas voltadas para a segurança, tá? Então, vou fazer uma primeira aqui mais genérica, falar analise o meu projeto, sem falar que é no sentido de segurança, sem passar nenhuma orientação adicional. Vou até maximizar a tela aqui para a gente ver em mais detalhes. E aí agora ele já começa a fazer ali o processo, né, de analisar o nosso projeto. Reparem que ele já me trouxe aqui no sentido de segurança. Então, uma análise de segurança dentro do nosso projeto, focado ali em entender tudo que tem de vulnerabilidade. Repara que ele me traz aqui um resumo por severidade, por tipo de scanner que eu tenho dentro do meu projeto. Ele já me dá aqui algumas das vulnerabilidades mais críticas que eu tenho aqui dentro, me explicando cada uma delas. Então ele vai trazendo todas essas informações para que a gente possa trabalhar, inclusive com um plano de ação aqui recomendado. Outras possibilidades que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Me liste aqui, né, as vulnerabilidades que têm um score EPSS acima de um determinado valor e que são reachable, ou seja, eu tenho aquilo ali exposto dentro do meu projeto. Então vou pegar aqui, ó, naquele nosso exemplo, eu vou mandar essa outra requisição e ele vai começar a trabalhar em cima dessa requisição, tá? Outras coisas, enquanto a gente pode olhar aqui enquanto ele processa aquela, a gente basicamente vai ter as categorias aqui de análise de vulnerabilidade, assessment de risco, parte de gerenciamento e triagem. Por exemplo, eu quero ver uma vulnerabilidade de scan de container que tenha um non-exploit ali, ou seja, que já existe um exploit público ali de mercado, a parte de gerenciamento de issues, compliance reporting e aqui orientações de forma geral de como que eu posso remediar uma determinada vulnerabilidade. Vou voltar aqui e aí ele está trazendo para a gente o que a gente pediu naquele momento, tá? Então, vulnerabilidades com EPSS maior que 0,7 e que tem ali essa análise também de reachability e aí ele trouxe ordenados aqui para a gente as vulnerabilidades em específico. E o que ele está ordenando principalmente aqui? O EPSS, nesse caso, está com 0,93 e se tem um exploit, nesse caso ele já tem um exploit conhecido, então ele já faz ali uma análise mais direcionada para a gente, tá? Então, esse vídeo, mais uma introdução de como que a gente pode usar o Security Analyst nesse caso,
E para filtrar, um último exemplo aqui, eu poderia pegar essa vulnerabilidade e falar para ele, ó, crie uma issue no meu projeto com base na vulnerabilidade. E aí eu colo aqui. Então eu já, de certa forma, fiz ali uma espécie de uma triagem, dei uma olhada em tudo que ele poderia me suportar de análise em cima do meu projeto. E nesse caso em específico, o que eu quero que ele me ajude? É criar uma issue dentro desse projeto atual, com o detalhamento, com as instruções, com as orientações de resolução específicas daquela função, daquela vulnerabilidade em específico, nesse caso aqui essa do Apache Tomcat. Então a gente fez aqui o pedido. Ele trouxe aqui, né, a opção de Create Issue. Como eu estou pedindo para ele executar uma ação, ele vai me perguntar. Então eu tenho aqui a descrição que ele quer trazer, o que ele está mandando ali como payload. Eu vou dar um Approve. E aí ele vai seguir com a criação da nossa issue. Issue criada com sucesso, e aí ele me detalha aqui como que funcionou. Nesse caso, nesse projeto não tinha nenhuma issue, então essa issue aqui ela acabou herdando o número 1 e tem a URL dela. Se eu clicar nessa URL, ele vai me direcionar exatamente para aquela issue que a gente acabou de fazer a abertura, tá? Então você vê como ele já traz aqui bem detalhado. Por ser uma issue de segurança, ele já deixa ela com uma flag ali de confidencial. Então tenho todo o detalhe aqui para poder endereçar essa issue. Se eu vou olhar aqui, eu tenho todo o descritivo técnico também, tá? Então, em linhas gerais, essa é a ideia do agent de segurança. É um agent que você consegue utilizar aqui dentro dos seus projetos para te ajudar a gerenciar a vulnerabilidade de segurança como um todo, te ajudar com o workflow e também com a priorização daquilo que você pode endereçar primeiro. Então, fica o convite para começar a fazer uso aí nos seus projetos.